projeto Pensar e Fazer Arte, que nasceu dentro do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, liderado por Ivani Fazenda, tenho a grata satisfação de apresentá-la hoje ao telespectador do programa. Ivani está aqui conosco e nós estamos aqui justamente para falar sobre o conceito polissêmico de interdisciplinaridade. Olá, Ivani. Olá, Cláudio. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre interdisciplinaridade é, para mim, como tocar de ouvido. Certo? Essa palavra ela foi incorporada quase que ao meu nome. Sim. Fazem tantos anos que eu venho procurando saber o que é isso, em busca de como se conceitua, como se constrói, quais os projetos que ela provoca, o que ela provoca nas pessoas e principalmente o que ela vem provocando em mim a cada vez que eu me defronto com um trabalho interdisciplinar de categoria. Porque essa palavra é muito usada e parece ser usada de uma maneira oca. Muitos professores, muitos acadêmicos dizem que são interdisciplinares e realmente, quando você analisa as ações pedagógicas, você nota que não há nada de interdisciplinar, e sim disciplinar. Qual é a mágica? O que é que você faz para distinguir o que é disciplinar e interdisciplinar? Mágica é uma palavra realmente que é uma questão realmente de magia. Quando você adentra numa sala de aula, por exemplo, ou num palco, ou conduzindo uma empresa numa reunião de empresários, você não pode de forma alguma estar com o corpo presente. Você tem que estar com o corpo, o psíquico, o emocional, mas principalmente você tem que estar com a sua alma. Então, a dificuldade que existe, essa polissemia que existe, é que as pessoas, em geral, os acadêmicos, eles estão muito preocupados em definir e não em conceituar. Existe uma diferença muito grande entre definir e conceituar. Se eu fosse definir interdisciplinaridade para você, eu poderia dizer que ela é uma junção de disciplinas. Mas não é bem isso, né? Eu poderia definir. Definir. Eu poderia definir para você que é uma aproximação de conteúdos que se intercomunicam. Eu poderia definir interdisciplinaridade como você com uma somatória de linguagens. Eu poderia dizer para você que algumas disciplinas se aproximam mais do que outras. E vai daí para frente. Só que não é nada disso. É isso também. Porque ela não rejeita nenhum paradigma. Mas ela vai muito além disso. Quando Gusdorff, em 1956, definia interdisciplinaridade como uma concepção atitudinal, ele estava querendo com isso dizer que para você compreender o conceito de interdisciplinaridade,
você precisa habitá-lo. E habitar o conceito significa, mais ou menos usando uma linguagem bem vulgar, que você fosse mastigando o conceito pouco a pouco, esperando a digestão desse conceito. E quando essa digestão estiver pronta, você então vai se sentir totalmente envolvido por ele. E todos os seus atos, naturalmente, passarão a ser interdisciplinares. E é verdade, Ivani, por exemplo, quem segue o rumo da interdisciplinaridade não tem volta? Não tem volta. Sabe por quê? Porque quando você prova da alegria do ato de conhecer, ou quando você, uma criança pequena, eu estou pensando aqui na Sofia, a minha neta que tem 2 anos de idade, quando a Sofia descobriu que conseguia descer 2 degraus da escada sozinha, o rosto dela ficou tão iluminado e tão brilhante que ela queria só fazer isso na vida, subir e descer os 2 degraus. Depois ela queria subir e descer mais, mas aí a gente já ficou com um pouco de receio. Então é isso que acontece. Quando a pessoa percebe que existe um conhecimento além do disciplinar, não desprezando de forma alguma o disciplinar, o científico, mas um conhecimento que habita nas entrelinhas do disciplinar e que te move não só o teu racional, mas que te move a alma, você então se contagia de tal forma deste jeito de ser novo, entre aspas. Eu vou dizer entre aspas, porque na realidade não é novo. Você está com a interdisciplinaridade recuperando a alegria da descoberta de viver. Então, a criança, ao sair do ventre da mãe, ao dar o primeiro grito, ou ao dar o primeiro sorriso, ou a se fazer compreender por quem estiver perto dela, ela entra num processo de euforia, de alegria e de um desejo de viver mais. De viver mais, de conhecer mais e de que sua vida nunca se interrompa, sua vida não tenha fim. Adquire-se com o conceito de interdisciplinaridade, entre aspas também, o conceito de eternidade. O conceito de eternidade significa o seguinte, que o que nós estamos conversando agora vai ser embebido por essas paredes deste estudo maravilhoso e vai contaminar as pessoas que estiverem do outro lado participando conosco deste diálogo. Não estamos a 2, estamos a milhares. A milhões. Milhares, milhões, sei lá quantos, de pessoas que estão unidos no desejo de viver livremente e de poder alcançar o que ainda não foi alcançado. Intuir o que ainda não foi intuído. Buscar, ao invés do predicado, o sujeito. Em vez da coisa material, a essência. E em vez do mundo, o universo. Muito bem, que coisa bonita. Ivani,
Qual é a diferença, por exemplo? Porque o professor que segue a, a, a interdisciplinaridade como, assim, como razão de viver profissionalmente incomoda o professor disciplinar? Olha, até há pouco tempo eu pensei e escrevi muito sobre isso, da solidão. Eu acho que um dos principais atributos da interdisciplinaridade é a solidão, porque é muito difícil você explicar com palavras esse momento que nós estamos compartilhando com os nossos telespectadores. É impossível pensar na reverberação dessa nossa conversa para o Brasil e para o mundo. Sim. É impossível. Evidentemente, agradaremos a alguns poucos. Será? Alguns muitos? Será? Estamos aqui lidando com o acaso. E eu imaginava, de uma forma bastante pueril, quando eu comecei a estudar interdisciplinaridade, que a solidão me deixaria cada vez mais isolada dos outros. Por quê? Este jeito de fazer educação, uma educação com arte, com criatividade, com ludicidade, em que todos os sentidos estejam presentes, em que a alma da pessoa apareça, em que o talento emerja e que pobres, ricos, quaisquer pessoas de qualquer classe social possam ter um vislumbre num momento do que poderia ser a totalidade do conhecimento, porque a totalidade do conhecimento se encastela, às vezes, numa célula só. Então, quando você se sente assim, um ser que é uma célula, mas é um ser que é um universo, você pode incomodar alguns professores que estão sentados nas salas ao lado da sua e que de repente ouvem um canto na sua sala. E aí entram, abrem devagarzinho a fresta da janela para espiar o que está acontecendo. E aí podem dizer, eles estão cantando. Como que eles podem cantar num curso de pós-graduação? Aí, quando eles entram e participam do canto, eles começam a se contagiar, porque isso é um fermento, com aquilo, e percebem já de antemão de que não estão num lugar qualquer, mas estão no lugar diferenciado que eles também podem habitar. E quando eles percebem que também podem habitar, a inveja, os ciúmes, a timidez desaparecem. Ivani, eu gostaria que você nos contasse agora como é que vocês trabalham no GEP, no Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade da Educação Currículo, da pós-graduação Educação Currículo. Como é que acontece o GEP? O que acontece lá dentro? Bom, é engraçado contar o que acontece. O GEP tem uma disciplina rigorosíssima de encontros e tarefas. A pessoa que adentra o GEP, ela tem que adquirir respeito ao outro e a responsabilidade de realizar a sua tarefa de dissertação, de tese ou outro qualquer tipo de pesquisa da melhor forma possível. E ele dá o melhor de si,
porque ele sabe que em dando o melhor de si, ele vai receber o melhor de si. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui, Cláudio, na sua sala de aula, no cenário composto pelo Manolo Vilches. Muito bonito. Que trabalhou comigo, mestrado e doutorado. Então, veja, você imagine, e é assim que nós fazemos no GEP, quanto de pesquisa precisou haver nesse arquiteto / artista Manolo Vilches para compor esse cenário com a história da arte, entre aspas, no mundo, sob o olhar não apenas dele, mas sob o olhar do próprio mundo. Sim. Então, eu me sinto aqui hoje ancorada por este belíssimo cenário, e cada imagem dessas com a qual eu me defronto, nesse momento eu estou me defrontando, por exemplo, com o Pavarotti, o que eu sinto que Pavarotti, para mim, está mais vivo do que nunca. Sim. Assim como Dercy. Sim. Assim como Dina Sfati. Assim como Dalva, maravilhosa. Dalva. Todos, enfim, que estão aqui escolhidos pelo Manolo. Então, cada uma dessas pessoas, obviamente, em um momento da vida delas, não foi reconhecido. Então, ao adentrar no GEP, qualquer pessoa pode ter certeza que será reconhecido. Como? Através de um abraço. Porque todos, sem nenhuma, não esses apenas, mas todos possuem um talento que às vezes, depois de anos, é reconhecido, como esses que estão aqui, ou outros que não. Suponha que eu tivesse aqui uma imagem de um menino de rua. Qual é a arte que existe nesses malabaristas que nos interrompem nos faróis? O que será que existiria de sentido de arte, de alegria de viver nele? Ou será que ele faz aquilo só para ganhar uns trocadinhos? De uma maneira mecânica, sem sentir nada, não é? É. Não. Interdisciplinarmente, eu preciso acreditar que a alma desse menino de rua é uma alma tão poderosa quanto qualquer, por exemplo, quanto Michael Jackson, que foi tão sofrido. Sim. E que depois de morto virá mito. Sim. Esse ritual todo de vida de todos esses que nos precederam me faz atingir o sentido da plenitude que existe em cada ser humano. E a plenitude de cada ser humano se configura na forma como eu o olho. E eu olho esse ser, e isso já é teoria, por camadas. Na primeira camada, eu vejo um professor, Cláudio, muito bem vestido. Muito obrigado. Com uma gravata maravilhosa, um terno impecável, sentado cavalheirescamente em minha frente. Primeira visão do Cláudio. Vou mais além. O que será que existe atrás dos óculos do Cláudio? Existe um olhar. Como esse olhar me recebe? Ele é um olhar
complacente, ele é um olhar piedoso, ele é um olhar que compartilha com o meu, ou ele é um olhar que possibilita que o meu reverbere-se para outros lugares. Então, esse exercício pequeno que eu estou fazendo com você é o exercício que nós desenvolvemos semanalmente no GEP. É o jeito de tirar o talento que está dentro de cada um, trazê-lo para fora em benefício de um mundo melhor. O que acontece? Como é que você descobre? Porque parece outra vez um atributo seu. Não é meu. É uma questão de exercício. A primeira vez que você olha alguém, você habitua-se a olhá-lo na camada exterior. Isso acontece muito, relação homem-mulher, paixão, Sim. etc. À medida que o tempo vai passando e você vai compartilhando de ações dessa pessoa, é pelas ações, é pelo jeito que ela se coloca, é pelo respeito, é pela responsabilidade adquirida, você vai aos poucos, muito lentamente, não é uma coisa que se dê assim num split, uma fração de segundos, não. É um olhar que exige espera. Você precisa de tempo. Agora, por exemplo, você pode me perguntar, como, por exemplo, num tempo reduzido de 2 anos para fazer um mestrado, isto pode acontecer? Eu diria para você que muitos alunos meus, um que vai defender agora, o George Stein, Sim. que vai defender sobre ecossustentabilidade, o Jorge ficou 2 anos na minha sala de aula sem falar. E mais 2 sem escrever. E, de repente, a palavra ecossustentabilidade aparece para ele como fosse incorporado ao próprio nome. E aí, o texto fala por si só. E qual é a importância do círculo e do afeto dentro do GEP? Bem, sem ele, nada feito. Veja, afetar significa doar-se. Eu não afeto com a intenção de afetar. Eu consigo afetar na medida em que eu me despojo de mim mesmo e me entrego num despojamento total ao outro. E esse outro percebe essa minha doação total. E aí adquire coragem, e aí adquire ousadia, e aí adquire confiança. Você vai dizer, mas isso é atributo seu? Não. Isso é a questão de exercício. E eu vou dizer mais para você. Quando eu comecei a lecionar na década de 60, eu não era assim, certo? Entendo. E eu ainda não sou. Eu gostaria de ser, por exemplo, como um Paulo Freire. Não estou dizendo assim do mais carinhoso que eu tenho por ele, que trabalhou com tanto tempo comigo, que só num olhar, uma vez que eu estava chorando no corredor, segurou minha mão
não precisou mais nada e largou. Aquela mão acalentando a minha foi o suficiente para responder que a minha angústia era nada frente ao projeto que eu pretendia. Ou um Joel Martins. Oh, sim, aquela maravilha também. Que foi um amigo também queridíssimo meu, que passou, mesmo sem me conhecer, passou a confiar de tal forma em mim que passava o cajado de outorgar títulos de doutor e mestre a outros. Eu não chego nem aos pés, eu não sou nem uma formiga perto de um Paulo Freire ou de um Joel Martins. Eu não sou nada. Eu ainda tenho que viver muitas vidas para poder fazer isto. Tocar e não precisar dizer nada. Olhar e nada mais dizer. Só que eu tenho certeza que eles exercitaram isto pela vida toda. Como eu pretendo ainda viver alguns anos, Se Deus quiser. eu espero algum dia me surpreender tocando a minha própria mão e dizendo: tudo vai passar, tudo fica bem. Ivani, muito obrigado por essa lição de humildade. Nós gostaríamos de agradecer ao telespectador pela audiência e até a próxima, se Deus quiser.